Muito boa tarde, tudo ótimo? Estou ao vivo aqui para a gente bater mais um papo nessa tarde sobre lei da atração, poder da mente, esses assuntos que a gente gosta de trocar uma ideia aqui. Bom, hoje o assunto é sobre soltar, né? Soltar. Você já ouviu essa expressão? Coloque aí nos comentários se você já ouviu. É bem possível que sim, né? Quando você estuda esses assuntos relacionados à lei da atração, poder da mente, soltar é um termo muito comum. Mas o que é isso, né? Será que isso realmente é importante? Uma pergunta que tem a ver com isso é: eu devo correr atrás, né? Então, tipo assim, eu co-criei algo, eu preciso correr atrás daquilo, ou eu preciso não pensar mais naquilo? Enfim, sobre isso que a gente vai bater um papo aqui nessa live, ok? Você que está chegando, já deixa aí o seu like, isso é bem importante, tanto para você sempre receber as notificações quando eu estiver aqui ao vivo, e também para você, o YouTube mostrar esse vídeo, né? Especialmente depois que já tiver em formato de vídeo mesmo, né? Não em live, ele mostrar para outras pessoas. E se você está assistindo a gravação, que é a maioria das pessoas, todos os dias às 14 horas, eu estou aqui para a gente bater esse papo, de segunda a sexta, ok? O Marco Antônio falou sim, o Hélio Couto fala muito sobre isso. Exatamente. O Hélio Couto é uma das pessoas que fala sobre esse soltar, né? Mas vamos começar então por partes. Sempre, a gente sempre vai, eu sempre vou lembrar aqui do princípio para ficar claro, porque a gente tem aqui pessoas que já estudam sobre isso há algum tempo, pessoas que estão começando a estudar sobre isso há pouco tempo, né? Qual que é o princípio básico relacionado aí à lei da atração, poder da mente? Você atrai mais daquilo que você já tem, daquilo que você já possui, daquilo que você emana, daquilo que você pensa. Ok? Esse é o princípio básico. Certo. Só que o que é uma das coisas que atrapalham consideravelmente? Eu detalho isso, né, no guia Seu Desejo é uma Ordem. Tem um link aqui no chat, link na descrição. Você aprendeu passo a passo a usar realmente seu poder mental para manifestar a vida que você quer sem esforço. Link aí na descrição. Uma coisa que atrapalha bastante é a ansiedade, né? Porque qual que é o contexto? Quando você conhece sobre esse tipo de assunto, quando você sabe que existe, pelo menos assim, eu acredito que seja a maioria dos casos, né? Quando você sabe que isso existe, que, poxa, eu tá travando um pouco. Se quando estiver mais normal, vocês comentem por gentileza. Só para não poder. Voltou? Maravilha. Maravilha. Então, qual que é a ideia, né? Quando eu descubro esse tipo de assunto, quando eu descubro que a lei da atração existe, o poder do subconsciente e tudo mais, na maioria das vezes eu não estou em uma situação confortável, né? E o que acontece? Então, eu assisto lá o filme O Segredo, ou leio um livro, alguma coisa assim, e aí eu falo, poxa, então, peraí, essa aqui é a solução para os problemas. E aí eu quero atrair as coisas, que é um erro que a gente comentou na live de ontem, inclusive. Se você quiser atrair, você nunca vai ter. E isso gera o quê? Ansiedade. Então, eu descobri uma fórmula, vamos dizer assim, para resolver os meus problemas, comecei a usar essa fórmula, mas não está acontecendo, porque na maioria das vezes, quando você conhece uma coisa,
começa a utilizar aquilo, é muito normal você não saber a hora correta, a forma correta, né, de utilizar aquilo. Isso é bem comum. E aí, o que acontece? Você fica ansioso. Você fica ansioso, você fica preocupado, você fica chateado. E quando se fala em soltar, o soltar é o oposto de estar ansioso. E por que esse soltar é importante? Lembra? Eu atraio aquilo que eu sinto que já tenho. Como eu vou estar ansioso por algo que eu já tenho? Como eu vou ficar ansioso para ter esse celular se eu já tenho esse celular? Não faz sentido, né? Então, quando se fala em soltar, é isso. É não ter ansiedade com relação àquilo. Basicamente isso. É importante? É importante. Por quê? Se eu estou ansioso, eu estou emanando que não tenho. Basicamente é isso. Então, é importante. Na conversa que a gente teve aqui ontem, né? É bem importante, tá? Você que está assistindo aqui agora, pô, faça uma maratona aqui. Assista, porque às vezes. Sempre aqui a ideia são vídeos curtos, né? De no máximo 20 minutos, né? Lives curtas. Boa parte das pessoas fazem live de mais de 1 hora. A intenção aqui são lives curtas, realmente, para ficar algo prático. E às vezes, né? Um assunto. Não dá para falar sobre todo um assunto em apenas uma live. Então, na live que eu fiz ontem, por exemplo, eu falei sobre isso, né, sobre essa questão vamos dizer assim, de querer atrair e que a primeira coisa que você precisa, para, entre aspas, usar a lei da atração é estar bem, estar se sentindo bem. Inclusive, mostrei uma tabela e tal, tal, tal. Por quê? Se eu atraio aquilo que eu estou emanando, se eu estou me sentindo bem, maravilha. Eu naturalmente estou atraindo coisas boas. Então, isso é o soltar, isso é a importância do soltar. Soltar quer dizer não estar ansioso. Aí, só que é preciso a gente diferenciar de estar ansioso com estar na expectativa, né? São coisas diferentes. Vou dar um exemplo. Imagina que você está aí à noite e você pede uma pizza, né? Normalmente, a não ser que você seja uma pessoa, pô, pirada mesmo, né? Mas normalmente, você vai pedir uma pizza, você não vai ficar assim, será que a pizza vai chegar? Será mesmo que o moço vai trazer? Será que não sei o quê? Será que... Normalmente não. Hoje em dia, a maioria pede por aplicativo, você pede ali, pum, beleza. A loja tal, o restaurante tal já leu o seu pedido. Beleza, vai chegar em até 60 minutos. Ok. Agora, o que eu fico? Na expectativa da pizza chegar. Isso não é ansiedade. Isso é expectativa, né? Opa, a pizza está chegando. Ansiedade é, será que a pizza vai chegar? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Então, ansiedade é ruim, expectativa é bom. Expectativa é ok. Tá bom? Bom, dito isso, como que você faz isso na prática? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu já mencionei outras vezes, né? Que foi como que uma coisa que para mim foi importante, que foi esse relógio aqui, né? Eu, desde criança, desde pequeno, sempre gostei de relógio. É uma coisa que não sei por quê, não sei se meu pai tinha costume de usar, sei que meu filho vai para o mesmo caminho, ele já até pediu um, inclusive. E esse aqui é um relógio que é, vamos dizer assim, um ícone, né? Dos relógios, né? Para muitas pessoas, depois que eu aprendi mais, depois que eu tive esse aqui, eu descobri que existem vários outros, considerados, entre aspas, melhores ou mais caros, né? Eu vou te dar um exemplo de soltar, como que foi com relação a esse Rolex aqui. E só explicar também, né? Eu falo sobre ele, mas ele fica aqui na caixa. Por que eu não uso muito ele? Porque ele é um relógio mecânico, né? Ele é um relógio, né? Não é mecânico, fala, é automático, né? Ele não tem bateria. Só que quando fica muito tempo sem usar, ele fica parado, tá vendo que ele tá paradinho aqui? Acho que se mexer aqui um pouquinho, quando mexe ele começa a andar, tá vendo? Só que aí tem que ficar usando direto, senão tem que ficar acertando toda a mão, então não é tão prático. Não uso muito, ele fica mais
aqui guardadinho mesmo. Mas o que eu quero explicar para você é o seguinte. Como que foi com relação a isso aqui? Então, eu defini qual que era o meu desejo, o que eu queria atrair, né? Lembrando, é preciso ter o conceito certo de o que significa atrair. Mas, defini, beleza, é um relógio Rolex. O que eu preciso para ter esse Rolex? Eu preciso sentir que já tenho. E, inicialmente, o que eu fiz, né? Eu ficava vendo muitos Instagrams, vídeos e via muita coisa sobre o relógio, muita coisa. Comecei a usar afirmações, comecei a fazer várias coisas desse tipo. Só que aí o que eu percebi depois, né? Então, uma das coisas que eu fazia era agradecer por já ser meu. Eu usei também a técnica do quadro da gratidão, né? Que é uma técnica que eu explico dentro do guia Seu Desejo é uma Ordem. Dentro desse guia tem tudo de como eu fiz com relação a esse Rolex e várias outras coisas, tá? Então, se você ainda não garantiu o seu exemplar, garanta. Link aí na descrição e fixado aqui também no chat. Ao que eu percebi uma coisa que eu estava errando, que eu não tinha soltado. O que eu não tinha soltado? Eu fiquei pensando assim, olha, se eu já tivesse esse Rolex, o que eu faria? Será que eu ficaria pesquisando sobre? Eu ficaria olhando vários Instagram? Não. Por exemplo, hoje eu tenho, ele está aqui. Eu fico olhando alguma coisa sobre... Não. Ele já está aqui. O sentimento que eu preciso emanar para ter ele é exatamente o que eu tenho aqui agora, que é de tipo assim, já tenho gratidão e tá tudo bem. Beleza. Então, quando eu estava ali vendo demais sobre, pesquisando, o que é melhor disso, eu estava inconscientemente emanando que não tenho, emanando que eu não tinha, emanando que ele não era meu, porque eu não tinha soltado. Eu acredito que esse exemplo é um exemplo perfeito para você entender como que você deve proceder com as coisas, né? Então, sempre pensa o seguinte: como eu agiria caso já tivesse? Como eu agiria caso já tivesse? Será que eu ficaria olhando sobre isso o tempo inteiro? Pesquisando sobre o tempo inteiro? Pensando nisso o tempo inteiro? Aí entra a pergunta, né? Que muita gente faz. Então, eu devo pensar somente uma vez e devo esquecer? Ou devo... Não. Você tem que parar de querer atrair as coisas. Uma forma, o que eu poderia fazer aqui constantemente? Então, uma coisa que eu fiz foi usar a técnica do quadro da gratidão, como eu disse, explica em detalhes dentro do guia. E eu agradecia por ele. Você pode agradecer por já ter o tempo inteiro. O que não funciona é você querer meio que atrair o tempo inteiro. Eu até já contei isso algumas vezes. Uma coisa que eu fazia antes, quando eu conhecia esse tipo de assunto, eu ficava, era até engraçado, eu ficava assim, eu colocava a mão assim, e eu ficava, então, tipo assim, eu pensava em uma coisa. Eu ficava meio que como se estivesse puxando, sabe? Era até engraçado. Eu ficava, colocava assim, vamos supor que seja um relógio, colocava ele assim e ficava meio que puxando e colocando no pulso e ficava fazendo isso, né? Essa é uma atitude natural de quem já tem algo? Não. Essa não é uma atitude de quem já tem. Quem já tem, ou tipo assim, ó, pô, já tem aqui, tá tranquilo, maravilha, ou continua simplesmente agradecendo por aquilo. Ficou claro? Então, soltar é não ter ansiedade. Por que é importante? Porque ninguém fica ansioso por algo que já tem. Como que eu não tenho essa ansiedade? É já estando feliz. Estar feliz é a principal coisa que você pode fazer. O início de tudo é isso. A forma mais fácil de eu atrair é eu não precisar dele, é eu não achar que se eu tiver ele, nossa, vai ser o que de fato não é.
tudo que você tem, depois as coisas se tornam normais, né? Ficou claro isso? Espero que sim. Se você quer ter acesso à explicação de como eu fiz com relação a esse Rolex e a várias outras coisas que conquistei na minha vida, passo a passo, para você aprender a manifestar as coisas sem esforço, o que não quer dizer que você não vai precisar fazer nada, tá? Sem esforço quer dizer que é algo natural. Se você quer isso, clique aí no link da descrição ou aqui no chat se você está ao vivo e garanta ainda pelo valor de pré-venda o Guia Seu Desejo a uma Ordem. Maravilha? É isso. Forte abraço. Até amanhã para a gente conversar sobre um outro assunto aqui ainda dentro desse tema. E, importante, deixa aqui nos comentários também, não aqui no chat, tá? Que o chat depois sai. Mas nos comentários aqui mesmo do vídeo, tem algum assunto dentro disso aqui que a gente conversa, que você tem dúvida? Deixa aqui, de repente pode ser um assunto para uma próxima live. É isso, um abraço, até a próxima.